A gente vai para Brasília. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, diz que o Ocidente abandonou a Ucrânia na invasão russa. Paola Cuenca, o que disse exatamente o líder do país atacado e como estão os comentários aí em Brasília, a repercussão com relação a tudo isso, a expectativa para uma fala, um posicionamento oficial do presidente brasileiro? Olha, Volodymyr Zelensky, que é presidente da Ucrânia, deu essa fala de que o Ocidente abandonou o país dele em uma transmissão televisionada na noite de ontem, quinta-feira. Ele disse que todos os países estão com medo de ajudar a Ucrânia. Inclusive, chegou a questionar onde está aquele apoio à Ucrânia sobre a adesão à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, já que agora, neste momento, os países não estão enviando tropas para ajudar a Ucrânia a se defender desses ataques da Rússia. E é então neste sentido que Volodymyr Zelensky afirmou que o Ocidente abandonou a Ucrânia diante dos ataques feitos pela Rússia em toda esta quinta-feira, desde o início da madrugada, e ataques que continuam acontecendo ainda nesta sexta-feira, agora com o principal foco na capital Kiev. Nessa fala ainda, Volodymyr Zelensky afirmou que ele se tornou o alvo número 1 de Moscou e a sua família o alvo número 2, mas ainda assim ele não irá abandonar o seu país. Ainda solicitou que os cidadãos que já tenham experiência em combate, em guerra, se apresentem nas bases militares que estão distribuídas pelo Ministério do Interior, para que essas pessoas também possam ajudar todo o exército ucraniano a se defender das invasões e dos ataques feitos pelos russos. Olha, aqui falando sobre Brasília, diante de todo esse cenário, a gente viu na live do presidente Jair Bolsonaro ontem à noite, ele falando muitas vezes a respeito de como o Brasil defende a paz. Ele não se posicionou no sentido de condenar os ataques da Rússia ou então prestar um apoio expresso à situação da Ucrânia, mas repetiu a todo momento que o Brasil é pela paz, o Brasil tem essa via diplomática e pede que as hostilidades sejam encerradas e que o diálogo possa ser retomado, visando sempre que a paz possa existir entre todos os países. Muito parecido com a nota que já havia sido divulgada durante o final da manhã desta quinta-feira pelo Ministério das Relações Exteriores e o Palácio Itamaraty. Ainda na parte da tarde, a gente teve uma coletiva de imprensa com membros do Itamaraty falando a respeito da situação dos brasileiros que ainda estão na Ucrânia. Existe a previsão aqui do governo brasileiro de que 500 brasileiros estejam na Ucrânia e no cadastro que é feito ali junto à Embaixada do Brasil em Kiev, o número tem saltado cada vez mais de cadastros de brasileiros que pedem esse apoio para poder deixar o país. O próprio governo brasileiro, a Embaixada do Brasil, já havia orientado ainda ontem que os brasileiros que pudessem se retirar do país, da Ucrânia, por meios próprios, ali nos países da região oeste, para a Polônia, que o fizessem da forma mais segura que encontrassem. Mas agora a orientação é principalmente para aqueles brasileiros que estão na capital Kiev, que são foco agora dos ataques da Rússia, que permaneçam onde estão em segurança, desde que estejam afastados de bases militares, de áreas de concentração de energia, de bases de comunicação, para então esperar as orientações da embaixada sobre como fazer a retirada desses brasileiros. Até porque um dos embaixadores que participou dessa coletiva de imprensa, Leonardo Gorgulho, ele afirmou que é preciso esperar uma janela para retirar todos esses brasileiros em segurança. O que significa que essa evacuação dos brasileiros, que deve ser feita de maneira ferroviária, ou então ali pelas estradas, já que o espaço aéreo está todo fechado, ela deve acontecer no momento em que os embaixadores identificarem a segurança para fazer a retirada dessas pessoas e para um trajeto que seja totalmente seguro. Algo que eles ainda estão avaliando quando esse momento chegará e pedem que os brasileiros que ainda estão sem as orientações entrem em contato pelo plantão consular, acompanhem as informações no grupo de Telegram da Embaixada para que no momento que essa janela se abrir, essa evacuação possa ser realizada.